Fala aí, galera, hoje Paulo Paterno, nessa chuva maravilhosa aqui da Flórida, vou visitar minha amiga Izzy Pinho, da Easy Law. Vem comigo, Renato. Lembrando, galera, que aqui é o predinho, que a gente fala o predinho dos cavalinhos, onde está concentrado vários negócios brasileiros. Então, vamos comigo, aqui é no quarto andar da minha amiga Izzy Pinho. Vem comigo, Renatinho. Estou aqui com a maravilhosa doutora Izzy Pinho. Tudo bom, Izzy? Oi, tudo Toda bem? de verde, maravilhosa. É verde... Representando os green cards. Os green cards, muito legal. Parabéns pelo escritório novo, que você estava aqui embaixo antes, né? Sim, sim. Então, vamos fazer o seguinte, hoje qual que é a ideia desse bate-papo? Eu vou pedir para ela mostrar o escritório para vocês, que não conhecem ainda, e depois eu vou sentar um pouquinho com ela no escritório dela, na sala dela, para a gente fazer um bate-papo. Vamos lá? Bora, então explica aqui, quando a pessoa chega aqui, quem não é teu cliente ainda, ele entra aqui na recepção. Quem que é essa menina bonita? Ela que vai atender eles? A gente tem a Ana, a Manuela também, eles atendem os nossos clientes. Você vem, você toma um café com a gente, sempre tem um bolo aqui no escritório. Mas deixa eu fazer também. uma pergunta. É importante agendar antes ou a pessoa estiver passando por aqui falando, falar, deixa eu ir lá na Izzy ver se eu consigo conversar com ela. Como funciona? Conversar comigo vai ser um pouquinho difícil, né? Mas se você quiser vir aqui no escritório para marcar uma consulta ou ver se tem alguém disponível para bater um papo com você, you are welcome. Mas idealmente você faria uma ligação, marcaria um horário para que a gente tenha realmente organizado na nossa agenda e te receber da melhor maneira possível. Bem legal. Então vamos lá, mostra aqui pra gente, Izzy. Então a pessoa chega aqui, fala um oi, 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 espera um pouquinho, se ela já agendou, espera, chega o momento e vai com você. Como que é? Vamos lá. Segue, Renatito. Então aqui é a minha sala, né, na verdade. Gente, olha essa sala aqui doidinha dela. Eu falei que parece uma sala de reunião. É uma sala de reunião, eu vivo em reunião e eu não gosto de salas tradicionais, é a minha opção. Eu não gosto de ficar sentada atrás de uma mesa, eu prefiro ser mais dinâmica e já estar preparada para receber meus clientes. Eu não preciso de muita coisa para trabalhar, eu realmente sou muito focada no meu computador e no meu celular e o trabalho de O que são advogado é todos o os que a gente certificados precisa. aqui, Izzy? É um pouco da minha coleção. Tem algumas premiações desde a faculdade. Até hoje em dia, eu participo de bastantes prêmios e sou grata por tudo que eu já recebi até hoje. Bem legal. Mostra o resto pra gente. Vamos lá. Então vamos. Aqui nós temos uma das salas. Hoje em dia a gente opta muito entre, né, work from home, trabalhar de casa e trabalhar do escritório. Então a gente tem ambos os modelos e os nossos funcionários têm uma certa flexibilidade para fazer ambos também. Bem legal. Aqui a gente tem uma outra sala também. Esses aqui são nossos paralegals. Eles estão em reunião agora. A gente vai dizer um oi pra eles ali. Legal. E aqui a gente também tem toda essa área no qual, quando o escritório está muito lotado, a gente tem esses seats e também a gente sempre tem interns. Normalmente eles são estudantes do law school aqui. Internos como que fala em português? Estagiários. Estagiários, bem legal. A gente sempre tem pelo menos uns 2 que também eles trabalham aqui nessa área. Bem bacana. Ali é uma cozinhazinha que vocês não precisam ver, que eu já vi, não tem nada interessante ali na cozinha. Só comida. Só comida. Estão em reunião, mas Rapidinho, podem vir Renato. aqui, digam um oi. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Bem legal. Essa é a reunião semanal deles. Estou lá com o nosso pessoal também, que não trabalha Eu aqui tô dentro vendo do que tá ali escritório, virtualmente também, né? sim. Obrigada, gente. Bem legal. Eu mostro aqui, ó. Silêncio, uma coisa difícil de eu fazer. Difícil ter também aqui no escritório, mas é uma das coisas que a gente tenta, né, ter, porque precisamos focar muito nos nossos processos, então tem que ter um pouco de quietude. Isso aqui é uma outra sala. Oi, Igor, diz oi. Olá, pessoal. O Igor também, ele ajuda tanto no atendimento ao cliente quanto várias outras funções. E aqui também outra sala, mas hoje trabalhando de casa. Esse é o microfone para reclamar, né? E esse tempinho, hein? Tá chuvoso. Hoje tá chuvoso, mas tá gostoso. Tá Tá ótimo. fresquinho. E voltamos E aqui. voltamos aqui. Hoje tem quantas pessoas com vocês? Entre internos, entre estagiários, funcionários? Somos mais ou menos 20 pessoas. Uau, 20 pessoas para dar conta, né? Sim.
E só você de advogada por enquanto? Por enquanto, só eu. Na verdade, a gente tem algumas pessoas que estão fazendo bar, que estão graduando, então eu espero que daqui pro final do ano a gente tenha mais. Você cortou? Não. Eu cortei. Então vamos lá pra sala da Isa. Vamos lá. Renato queria mais o leão do que eu. Você viu que ele me colocou do lado e falou, vamos mostrar o leão. E depois a gente pergunta o significado do leão, que o leão é maravilhoso, esse leão. Mas vamos lá, agora eu vou sentar um pouquinho aqui com a Izzy e vamos ver o que ela faz exatamente, ou o que ela vem fazendo para ajudar a nossa comunidade brasileira e brasileiros de toda a parte do mundo que sonham em vir para os Estados Unidos. Bora lá, Renatito! Vamos lá com essa mulher maravilhosa que eu amo. Vamos lá, Izzy, explica pra nós, eu já sei, mas explica pra quem não conhece você ainda, que ela já foi no canal Perguntas. Vocês conhecem, todo mundo conhece a Izzy aqui. Eu vou voltar lá. Você vai voltar essa semana, a gente Exato. vai fazer ao vivo. O que tu faz exatamente? O pessoal fala imigração. E aí eu tava conversando com o Renato ali fora, tem mais de 30 tipos de vistos. Existe... Imigração é uma coisa que as pessoas acham que é simples, que qualquer paralegal ou qualquer assessor podem fazer, sair vendendo coisas que a gente sabe que tem muito aqui nos Estados Unidos. É o faroeste, eu chamo. É um faroeste, que é uma coisa que a gente não recomenda. É super importante, quando você está doente, você procura um médico, você não procura uma benzedeira. Porque a benzedeira vai te benzer, mas não vai te receitar nada e não vai te ajudar muito. O médico sabe o que ele está fazendo, ele estudou muito para isso. E a mesma coisa na imigração, porque às vezes você tem uma chance e aí você vai na benzedeira, aí é cruzar os dedos e perder $25 mil com essas benzedeiras. A gente teve um caso essa semana, não foi? É mesmo? Sobre isso? Foi, exato, o que ele fala é verdade. Existe muito faroeste nesse mundo de imigração dentro dos Estados Unidos. E eu te convido a contratar um advogado, seja eu ou qualquer outra pessoa que seja competente, que tenha uma licença, que tenha uma responsabilidade ética a cuidar do seu caso. Vamos lá. Então o que tu faz exatamente? Eu faço várias coisas, né? O nosso escritório ele é focado em imigração e também na parte de business, mas na parte mais estrutural, não no litígio. Mas na parte migratória, o que a gente mais faz é business immigration. E o business immigration, o que é que a gente chama? São vistos no qual ou você está aplicando por causa das suas qualificações profissionais e acadêmicas, ou por causa de investimento ou criação de empresas nos Estados Unidos. A gente também faz várias outras coisas, como, por exemplo, casamento, imigração por meio de família. A gente faz asilo, mas temos muito poucos casos, porque a nossa clientela, a grande maioria é brasileira, e a gente sabe que, na realidade, o asilo, né, ele não entra muito bem para as questões do que o brasileiro passa, a não ser que sejam questões muito sérias. Por exemplo, né, se você era um policial no Brasil, você está sofrendo perseguição. Entre outros casos, acho que até alguns casos de perseguição política hoje poderiam ser considerados, mas no todo o brasileiro ele não tem um perfil de asilo político tão quanto, por exemplo, os ucranianos hoje, ou até mesmo os russos, ou até mesmo os venezuelanos, que a gente sabe que realmente são perseguidos e que os países estão numa condição muito caótica, e por isso o asilo ele é visto de uma maneira mais coerente para esses tipos de nacionalidades. E aí, desculpa cortar você. Não, vai. E a gente sabe que existe uma onda de moda, né? Desde que eu tô aqui, eu acho que começou com o L1. Sim. Foi os primeiros, aí depois teve o negócio do E2, que todo mundo virou italiano lá em São Paulo e no Brasil pra conseguir. O E2 é ótimo. Né? Mas, e até hoje é legal. Sim. E aí depois, hoje, a gente vê que é o EB. Os EBs. Os EBs, né? E principalmente o EB2NW, que é o que todo mundo que nem sabe, todo mundo já sabe que existe isso. Sim. E todo mundo se qualifica, entre aspas. Né? Tem empresas que qualquer um, se você liga, você fala, eu sou professor, trabalhei no banco por 15 anos, qualifica, bom, né? Hoje, qual que é aqui no teu escritório? O que vocês fazem mais? Qual que é o mais... A gente faz mais os vistos EBs até pelo benefício, né? Existem vistos de não imigrante e vistos de imigrante. Tem também que entender esse tipo de diferença. Os vistos de imigrante, por exemplo, os vistos EBs, seja ele o EB1, o EB2, o EB3, o EB5, o benefício é um green card, tanto para o aplicante quanto para a família, né? Seja cônjuge e filhos até 21 anos. Então, o que as pessoas mais buscam é a residência permanente nos Estados Unidos. Mas muitas vezes também existem pessoas que estão buscando vistos de não imigrante, por exemplo, o visto E2. O visto E2 ele não te leva a um green card. O visto L1 é um visto de não imigrante. O visto H1B é um visto de não imigrante. Então, existem vários outros vistos de negócios e de emprego que são vistos de não imigrante também, mas e que não é o não imigrante? Não imigrante é o que não vai te levar à residência permanente, ou seja, ao green card. O H1B não leva? De imediato, não. Você teria que estar buscando outras oportunidades.
Porque teve uma época que também tinha o H1B, que era bem requisitado. Eu trabalhei numa empresa de landscape, nós trazíamos muito mexicano com H2B. H2B, sim. Que nós trazíamos. E é bem engraçado, porque nós trazíamos, por exemplo, 50, 60 imigrantes mexicanos por ano. E depois que eles recebiam o social dele, ele ficava com 10, que eles desapareciam, sumiam. Uma baita de uma despesa. E eles pegavam o social deles, bum. Por quê? Porque a empresa de landscape é pouco. Até legal vocês saberem, o brasileiro não tem o perfil de trabalhar com landscape, porque paga pouco e trabalha muito. E no sol quente. E no sol quente. Tá, então, deixa eu falar bem rapidinho, porque isso aqui não é um vídeo de vistos, é mais para mostrar o escritório, mas eu gosto de aproveitar rapidinho. Quem se qualifica pro EB2NW? Eu sei que é muito específico, vai de caso por caso, mas Sim. Me dá Quem poderia procurar você, por exemplo? Certo, o EB2NW, tradicionalmente o EB2 ele é um visto com empregador americano. Então o EB2, só o EB2 sem a classificação NW é um visto de trabalho com empregador americano. Quem busca, no caso, seria o empregador que contrata o advogado, não... Inicialmente, sim. Sim, o meu cliente inicial seria o empregador, certo? Mas inicialmente, tradicionalmente, o EB2 é um visto no qual a gente está fazendo tradição. Você vai ter um empregador americano que está precisando contratar um estrangeiro porque não está achando essa mão de obra dentro dos Estados Unidos e ele estaria contratando. Izzy, quais são os tipos de qualificações para o visto EB2? As qualificações são um Advanced Degree, que seria no mínimo um bacharelado e 5 anos de experiência progressiva. Pro NW ou pro EB2 comum? A gente está falando do EB2, aí eu explico o que é o NW, certo? Tá. Então seria Advanced Degree, que seria um bacharelado com pelo menos 5 anos de experiência progressiva, ou um mestrado. Um mestrado, se considerado mestrado nos Estados Unidos, também é considerado um Advanced Degree. Ou pessoas que têm habilidades excepcionais. E o que seriam habilidades excepcionais? Daí a gente tem uma lista no qual a gente vai ter que investigar quais são as qualificações dessa pessoa para a gente decidir se ela teria capacidade de comprovar habilidades excepcionais. Essa é a primeira parte da análise do EB2, certo? Quando a gente inclui a sigla NW, significa que a vinda dessa pessoa para os Estados Unidos, por ela ter a possibilidade de fazer uma aplicação sozinha, sem a necessidade de um empregador, ela tem que demonstrar que essa vinda, esse propósito de vinda para os Estados Unidos, tem interesse nacional. NW, ele é National Interest Waiver. Ou seja, eu estou tirando a necessidade de ter um empregador americano e demonstrando que é do interesse nacional a vinda dessa pessoa para os Estados Unidos. Então, em outras palavras, simplificada você tem uma qualificação tão boa que os Estados Unidos fala, eu te dou a residência para você ensinar o nosso povo. Mas não somente a qualificação, porque agora a gente vai estar analisando o propósito. Qual é a proposta? Qual que é a vantagem para os Estados Unidos? Qual é a vantagem? O porquê que essa pessoa vem para os Estados Unidos e por que ela não precisa de um empregador americano. E daí é onde entram os professional plans e os business plans para que a gente tenha argumentações para explicar qual é o propósito dessa pessoa dentro dos Estados Unidos. Não é simples. O NEW, o National Interest Waiver, ele é bastante subjetivo. Nós temos casos com pessoas extremamente qualificadas que foi negado e pessoas com menos qualificações e que o caso foi aprovado. Então ainda existe uma subjetividade nesse caso muito grande, no qual causa certas aprovações ou negativas que não batem bem uma com a outra. Pode apelar e você pode reaplicar. Pode reaplicar? Você pode reaplicar. Então, se o seu caso foi negado, você vai ter uma decisão. Essa decisão vai explicar ali os motivos da negativa. Nem sempre a explanação, que a imigração lhe dá é bem específica para o seu caso. Às vezes ela é um pouco genérica, o que dificulta, você reorganizar o caso e reaplicar. Mas você poderia estar pegando esse feedback que você recebeu da imigração, você pode melhorar ou mudar partes do seu caso e reaplicar com a imigração e ver qual seria o resultado. E qual que é o tipo de visto, por exemplo, você que tem uma criança pequena, criança grande, poderia ter, você que tem uma bebezinha, você precisa de uma babá que fala português, inglês, espanhol, que tenha conhecimento em primeiros socorros, você não encontrou aqui, mas você encontrou uma brasileira. Um brasileiro que é estudante aqui ou que ainda está no Brasil. Qual que é o visto que a gente aplica para trazer essa pessoa? Estamos falando de babá, sem qualificação nenhuma de estudo. Nesse caso é um EB3. O EB3 também tradicionalmente seria por meio do empregador, na verdade a pessoa
física. Pode ser até física, né? Sim, né? Nesse caso, eu seria a pessoa física que estaria contratando uma nanny. A questão do EB3 é que é um caso bastante longo, porque após a pandemia a gente viu um atraso muito grande no departamento de trabalho. E o EB3, né, como o EB2 tradicional, ele tem 2 etapas. A primeira etapa é junto ao departamento de trabalho, então a gente tem que comprovar a necessidade de contratar um estrangeiro. Esse é o primeiro passo, não é nem com a imigração. E por isso que o empregador é o cliente inicial, porque o empregador está buscando essa mão de obra. E daí, uma vez, né, que a gente passa pelo departamento de trabalho e tem uma aprovação do que se chama certificação de trabalho, o departamento de trabalho dizendo, ó, realmente não tinha essa mão de obra nos Estados Unidos, você está apto a pedir um visto para esse empregado, você vai para o âmbito imigratório e daí você requer o visto EB3. E esse processo demora quanto tempo? Pode demorar? Pode demorar aí, hoje, né? Hoje, cerca de uns 3 anos. Uau. Até o green card. Não, mas não, até eu poder trazer a pessoa começar... Ah, ela já vem com green card? Começa já com green card? Ela já vem com green card. O benefício é um green card para o aplicante, cônjuge e filhos até 21 anos. Então, o benefício é bem alto. Então, outra pergunta. Então, lembra, existe, até você que não tem qualificação nenhuma de escola, mas uma pessoa que quiser contratar você e mostrar que existe essa necessidade, é possível, então. E as empresas não sabem, mas eu acho que é bom para os empresários que estão nos escutando e que têm empresas aqui nos Estados Unidos, é que esses salários, eles não são tão altos. Então, o lucro que a empresa tem que ter é baseado no salário a ser determinado pelo Departamento de Trabalho. E os salários que a gente vê aí, em média para essas posições de EB3 variam, pelo menos aqui na Flórida, né? Mas temos clientes em todo o país. Mas o que a gente vê, no geral, é cerca aí de, no mínimo, uns 25 a 28 mil e no máximo 45 mil dólares. Por ano. Então, assim, o lucro que a gente, dentro de um EB3 normal, que a gente vai estar buscando na empresa, né? Eu não estou falando do EB3 profissional, que a EB3 também tem 3 categorias, mas pro unskill, que é o que você está falando, que a pessoa realmente não precisa de nenhuma qualificação, o lucro para essas empresas que a gente vê, assim, necessário é 45 mil. E as pessoas acham que às vezes precisa ter um lucro muito, muito alto para que possam trazer esses funcionários. E a gente tem sucesso com empresas que têm 0 funcionários. Então, também dá certo. Até porque até uma outra coisa, eu vou deixar para perguntar no podcast, eu quero que vocês assistam o podcast meu com a Izzy, porque eu vou fazer várias perguntas e não é nada combinado. Ela vai aparecer lá e eu vou meter um monte de perguntas. A gente devia falar um pouco sobre o que está acontecendo na Flórida também. Agora? Manda. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças que o DeSantis está tentando fazer aqui na Flórida e vamos conversar também um pouco sobre o que está acontecendo com os vistos EBs. Existe uma grande demanda desses vistos agora, o que tem causado uma fila de espera. Então, se você vem para os Estados Unidos hoje, você talvez precise de uma outra estratégia migratória antes mesmo de você obter o seu green card, seja ele um visto de não imigrante de trabalho, de estudante, extensões de visto. Então, é muito importante que você converse com uma pessoa que consiga traçar uma estratégia para você, que vai lhe deixar blindado do momento que você chega até você obter o seu green card. E eu vou perguntar para ela também lá no podcast, você não me responde agora, deixa que eu quero que eles assistam o podcast. Depois que você chegou aqui, que você entrou, que você fez essa aplicação, recebeu o recibo, o papelzinho de recibo, ainda recebe assim? Não sei, meus antigos. Recebe? Recebe o e-mail, que não é pelo papel. A carta. Carta de recibo. Você já está legal? Você está no limbo? Ou você ainda precisa mudar de status? Você não responde agora. Lá no podcast ela vai responder todas as nossas dúvidas. E se você tiver dúvidas, pode mandar para o e-mail aqui da Pinho Law ou manda para mim pro canal Perguntas e a gente responde tudo para vocês. Estou ansiosa. Eu também. Então, acho que muitíssimo obrigado. Parabéns pelo escritório maravilhoso, pela equipe. Parabéns por você ser maravilhosa de verde. Vocês não viram? Renato, depois você coloca aquela filmagem que a gente fez do pé dela aqui no final pro pessoal ver. Até o sapato dessa mulher é chique, gente. Demais. Beijo, galera. Obrigado, Izzy. Obrigada, gente. Obrigada, Paulo, por ter vindo até aqui e passar esse momento com a gente. Obrigado. Beijão. Já dei tchau pra vocês, só que eu quero saber os contatos. Quais são os contatos, Izzy? Então, o nosso WhatsApp é 407-640-2800 e você pode mandar e-mail para o office, office@pinholaw.com. Muito legal. Renatito, o Renato já ia desligar, gente. Já tá com o dedão assim. Você quer ir embora, Renato? Coloca aqui bonitinho pra gente, tá bom? Beijo. Beijos.